Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando a nossa sexta aula do nosso curso, O Fim dos Tempos, Novos Céus, Nova Terra. Essa sexta aula é ao vivo e a sétima, oitava, a nona e a décima serão gravadas no nosso site, né, e no canal do YouTube. Já está disponível lá as aulas 1, 2 e 4. Tivemos um problema com a 3, mas o Mauro falou que esse final de semana ele resolve a 3 e a 5. E aí, nós vamos estar mais ou menos em dia em relação à nossa lista. E as aulas 7, 8, 9 e 10, que foram gravadas, já estão gravadas, que eu viajo agora no início da semana que vem. Então, vocês ao assistirem, por favor, manda para a gente as perguntas, manda para a gente os comentários. Quer dizer, toda quinta-feira, nesse horário, elas vão estar passando e depois vão ficar também disponível no site, no canal do YouTube. E vocês, por favor, nos mandam, porque a aula 11 eu quero fazer uma grande salada, né? Um dia da salada, de respostas de comentários, das perguntas de comentários, e ao mesmo tempo uma síntese de todo o nosso curso. Então nós estamos iniciando agora a nossa sexta aula. Vamos ver a nossa prece aqui da TV Ibis, que o pessoal, principalmente o James, elabora para a gente. E a gente volta para o início da nossa aula propriamente dita. Vamos lá. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Mas, se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Slide, por favor. O nosso convite, né? Convite lá do Toninho, lá de Anápolis, do nosso grupo, que o 13º Congresso Nacional Jean Baptiste Rustem, nos dias 2 e 3 de junho. Próximo, aqui nós separamos para mais ou menos dar um informe, né? As informações, os e-mails. Aqui tem o e-mail, eu falei com o Toninho, e ele falou que a inscrição está sendo feita pelo e-mail e ela é gratuita. Então vocês dão uma olhada aí no e-mail, no próprio cartaz tem, para que possa fazer a inscrição. Próximo. Aqui é o nosso 22º Congresso Nacional Pietro Baldo, nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2017. Aqui está o site do Congresso, né, para fazer a inscrição, e todo o programa está lá. Só dá uma olhadinha lá, né? Está aí o site, para que todos nós possamos estar presentes. Próximo. Muito bem. Pessoal, você lembra que nas nossas aulas passadas, nós falamos que uma coisa nós já temos certeza, que todo o processo da transição planetária será no terceiro milênio. Nós já definimos que a semeadura foi feita a partir do Cristo, e principalmente com a vinda da terceira revelação. Já definimos que o período de transição foi realizado principalmente na passagem do século XIX para o século XX, e agora nós estamos em pleno processo de destruição. O apogeu dessa destruição, que está dentro daquela profecia de Daniel, conforme Jesus falou, é que nós não sabemos ainda. Eu deixei isso aí para que vocês pesquisem, porque nós vamos ter de pesquisar esse assunto. Porque ele vai indicar para a gente o apogeu. Logicamente que depois do apogeu, vai caindo e começa o período de reconstrução. Certinho? Então nós temos de definir isso, porque no período de destruição nós já estamos.
E essa aula de hoje, nós vamos firmar essa hipótese. Quer dizer, realmente todo o processo se dará no terceiro milênio. E nesse terceiro milênio, nós já passamos da fase de semeadura e transição. Estamos na destruição. Precisamos identificar agora todas as profecias da época da destruição. Porque aí a gente define e vai saber a época, o sinal, os precursores desse processo para que a gente se situe em termos de tempo, já que data não é possível definir. A data no sentido de dia e hora. Ok? Então hoje nós separamos alguns slides para poder falar sobre isso, algumas citações. E nós iniciamos uma muito interessante, porque essa semana eu recebi muito WhatsApp, perguntas e tal, sobre a baleia azul, sobre suicídio de criança. E eu falei assim, gente, eu vou achar alguma coisa para mostrar que isso também faz parte do sinal dos finais do tempo. E nós trouxemos isso, infelizmente, né, para poder mostrar aqui. Então vamos lá, é no terceiro milênio. Então nós definimos o terceiro milênio de 1º de janeiro de 2001, aqui está errado. Rodrigo, conserta aí para mim, por favor. 2001 a 31 de dezembro de 3000. Certinho? Os tempos designados pelo Todo-Poderoso são chegados. As trevas desaparecerão da terra, dando lugar aos raios divinos que inundarão vossas almas, se não repelirdes a voz de Deus. Então, os tempos designados pelo Todo-Poderoso são chegados. Então, não tem a menor dúvida. Isso aí a gente não tem dúvida, nós vamos ver desde quando o tempo está evoluindo, porque lembra que é aquele processo. Primeiro vem uma semente, depois uma construção, chega até a estabilização, chega o apogeu e depois decresce, né? Então, os tempos do Todo-Poderoso são chegados. E separação da terra dando lugar aos raios divinos. Desaparecerão, aqui está faltando o D, divinos que inundarão vossas almas se não repelides a voz de Deus. Agora, olha só que interessante aqui. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-á os suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre crianças. Olha que interessante, que isso aqui está na Revista Espírita de outubro de 1866. Ele coloca com o suicídio e mostra que até em crianças, você imagina, para aquela época era um absurdo. E hoje em dia a gente está vendo isso aqui, ó. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando em proporção nunca vista, até entre as crianças. A loucura jamais ter ferido o maior número de homens que mesmo antes da morte serão riscados do número dos vivos. Por quê? Fica totalmente perturbado. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. Então, olha como é que nós estamos realmente no período de destruição. Olha como é que nós estamos nesse momento em que ocorre a destruição. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando em proporção nunca vista, até entre as crianças. É exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Até entre as crianças, porque muitas vezes as crianças que estão nascendo hoje, nós estamos confundindo. Porque a gente só fala assim, as crianças são crianças cristais, crianças não sei o quê, há um monte de... Não, nós temos um monte de espíritos que estão voltando em situações dificílimas. E muitos desses que se deixam envolver por essas ondas. E a onda da loucura, a onda do suicídio é uma delas. E nós estamos vendo essa mensagem aqui se concretizando, Ver-se-ão suicídios multiplicando-se em proporções nunca vistas até entre crianças. São esses os verdadeiros sinais do tempo. Então nós estamos realmente, o tempo é chegado, nós estamos realmente no período de destruição e um dos sinais é a loucura, que a gente mais vê hoje em dia, e o suicídio entre crianças. Então nós estamos, no terceiro milênio que se dá a transição, e nós já sabemos que nós estamos no período de transição, no período de destruição, e já ocorreu o período de semeadura e o período de transição. Agora, esse período de destruição é um século? É 2 séculos? É isso que nós temos de ir atrás. Quando será o apogeu do período de destruição? Então isso aí vai ficar em suspenso, porque eu não vou falar agora. Todo mundo vai ter de estudar esse tema. Mandar contribuição para mim. Eu recebi uma contribuição que eu vou mostrar aqui para vocês, do Rafael, do nosso querido Rafael lá do Rio de Janeiro,
que junto com os companheiros lá organizaram o 21º Congresso Balde. Então, vou esperar a contribuição de vocês, nós estamos esperando. Agora, quando? Estamos na destruição. O apogeu vai ser quando? Jesus deixou claro. Não houve e nunca vai haver processo como esse de destruição. Esse vai ser o apogeu. Estamos há quantos anos desse apogeu? Certo? É isso que nós temos de definir, tanto para a vida encarnada como desencarnada. É isso que nós temos de definir. Estamos há quantos anos? 50, 30, 20, 100, 200, 300? Porque na destruição nós estamos. Depois de passar a destruição, já é muito melhor, porque houve a separação, no final da destruição, que é a separação. Aí vem o período de reconstrução e o período de consolidação. Então, nossa maior preocupação é com o apogeu da destruição. E aí, essa é a época que nós temos de definir. Próximo. Para não ter dúvida. Rodrigo, por favor, conserte isso aqui para mim, por favor. Está tudo errado. Faltou um. É porque colar, né, pessoal? Faltou um 0 aí. Beleza. Grava lá, por favor. Muito bem. É no 3º milênio. Agora, para não ter dúvida, olha essa citação aqui, é de Chateaubriand, está no Livro dos Médiuns. Olha o que ele diz. Se com efeito, afora as manifestações espíritas, lançar os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem hesitação os sinais precursores que vos provarão, de maneira irrefragável, serem chegados os tempos preditos. Então vamos de novo? Os acontecimentos contemporâneos. Então essa mensagem é do século XIX. Então nós estamos aqui por volta de 1865. Está claro? E ó, os acontecimentos contemporâneos. Reconhecereis sem hesitação os sinais precursores que vos provarão, de maneira irrefragável, ou seja, irrefutável, serem chegados os tempos preditos. Ou seja, que o tempo é esse, não tem dúvida. E que ele está em preparação desde o século XIX. Tanto é verdade que Emmanuel vai dizer para a gente que no século XX que se dá o início dessa separação. Ou seja, o período de transição. Então ele já está sendo preparado. E nós estamos então em pleno período de destruição. Só precisamos definir agora o apogeu. E as condições nossas para a preparação para esse apogeu. Aí fica muito mais fácil o estudo nosso daqui para frente. Próximo. Olha que bacana isso aqui. Isso aqui foi uma pergunta da minha esposa, Silvia. Aí eu trouxe isso aqui para poder responder. A humanidade é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo o ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Então o ciclo da humanidade se dá de século em século. Então se ele dá de século em século, ele é 25 anos para cada quadrante. Estou pegando esse quadrante aqui, estou fazendo essa volta aqui. Então é 25 anos aqui, 25 anos aqui, 25 anos aqui, 25 anos dando um século. O ciclo menor é década. Então em cada década vai ocupar 2,5 anos em cada quadrante. Porque o ciclo maior e o ciclo menor. E se nós pegarmos vários séculos, nós vamos ter os milênios. Certinho? E é exatamente na volta do 3º milênio que nós teremos então, estamos nessa transição. Então você vê que o ciclo maior é milênio, o ciclo menor é década, dividido em 25 anos por quadrante, 25 anos por quadrante, em termos de século, o ciclo menor é década, e a década é dividida em 2,5 anos por quadrante. Você vê a mesma proporção, o mesmo processo, unidades. O universo é feito de um modelo único que se repete em várias dimensões. É isso que nós estamos vendo aqui nesse processo aqui. Então aí está a resposta já, né?
A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa a todo ser individual, com a diferença de que uma se realiza de ano em ano e as outras de século em século. Então o ciclo da humanidade é século. O ciclo menor é década e o ciclo maior, milênio. Pronto. Tanto é verdade que quando nós estudamos a fórmula lá, nós vimos 7 vezes x, né? Que é a fórmula dos 7 dias lá de Daniel, que nós vimos naquela interpretação nossa lá que nós vimos. Está claro? Que é exatamente 7 milênios. Certinho? Então esse é o ciclo. Próximo. Aí, para não ter dúvida, olha bem como é que nós estamos. Agora nós estamos afunelando, né, aquela estrutura para que a gente defina o nosso período. Porque daí para frente nós vamos só achar o período de destruição e ver qual o preparo que a gente vai precisar realizar. Então olha só, pessoal, a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação. Olha, está lá no livro A Gênese. Está um século, quase um século. Ou seja, todo o processo, né, que já vinha de semeadura, que começou lá com Cristo, estava chegando no apogeu da semeadura, inaugurando a doutrina dos Espíritos. Depois nós vamos ver que de Kardec ao Chico são 200 anos. Né? O mesmo período, mais ou menos, que nós vamos ter lá de Rustem até o Balde. O Balde falece em 72, então está dentro desse ciclo de 200 anos. Então todo esse processo de semeadura amadureceu e ficou pronto. O período de transição, que vai sair de um período da semeadura e vai vir para a transição, nós já vimos que está no nosso século. E que agora, nesse milênio, que nós estamos aí 16 anos que começou o milênio, nós estamos no período de destruição. Agora nós só temos uma jogada. Esse período de destruição demora quanto? Porque a gente vai saber. E principalmente onde está o apogeu. Então ele já vinha realizando, há quase um século o trabalho de sua transformação. Pelo que havemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre, e com que impelido por invisível força. Assim continuará até que haja outra vez estabilizada em novas bases. Até isso aqui nós colocamos no nosso gráfico, né? Estabilização. Ou seja, até o momento que tudo estabiliza. Então nós vamos ter de passar agora por período de destruição, até que estabiliza, inicio de reconstrução, estabiliza, chega no apogeu, e aí vem a consolidação. Tudo é nesse milênio. Nesse milênio. Terceiro dia. Então olha lá, ó, do século XVIII ao século XIX, um século, que é isso que está falando aqui, ó, já estamos há quase um século. Do século XIX ao século XX é o segundo século. E do século XX ao XXI é o terceiro século. De novo, 3 séculos igual a 3 milênios, igual a 3 dias. Então nós estamos no milênio. E estamos em pleno período de destruição. Um dos grandes sinais é a loucura e o suicídio. E é isso que nós estamos mais vendo. Principalmente em criança. Imagina o Espírito escrevendo isso em 1860 e pouco. O suicídio adulto já devia ser raro. Imagina falar que suicídio de criança ia ser grande. Ok, pessoal? Próximo. Então, olha aqui. Rodrigo, conserta aí de novo para a gente. Para consolidar direitinho aí, para não ter perigo. Aí, isso que eu fiz, ó. Colar, dá esse problema. Beleza? Então, olha aqui. É no terceiro milênio. Então, períodos e movimentos do terceiro milênio. Semeadura. De Jesus ao fim do trabalho do Chico. Foi feito. Por que eu estou pegando o Chico de referência? Porque morreu em 2002. Exatamente no início do milênio. O milênio começou em 2001. Ele falece em 2002. Não é interessante isso? Ele falece em 2002. E olha isso é interessante. Na hora que o milênio começa, em 2001, que é o milênio da destruição, onde o período de destruição vai se corporificar, você vê que a gente começa com a Torre Gêmea. Eu até trouxe isso aí. Olha que legal.
na hora que nós estamos no período da destruição, vai começar o apogeu da destruição. Você vê, vem a Torre Gêmea e o Chico falece, terminando todo o trabalho de semeadura. Olha que coisa matemática. De Kardec a Chico, praticamente 196 anos, 200 anos. De Rustem ao Balde, que completa toda a obra no campo do Evangelho e da ciência, praticamente 100 e poucos anos. Ciclo maior, ciclo menor, a divulgação feita. Isso eu estou falando apenas aqui em relação ao trabalho de Kardec, Rustem, o Balde, Chico. Mas se você pegar também Seirombindo, se pegar os grandes mestres do Oriente, vai dar a mesma coisa. Os grandes mestres do budismo. Eu estou falando que eu já fiz isso, tá? É incrível. E na hora que dá 2001, muda a ordem do mundo. Essa ordem do mundo gira, né? Com a questão do terrorismo e da Torre Gêmea, que é emblemático todo esse processo. Então nós passamos pela semeadura, já está pronta a semeadura. O que falar daqui para frente é repetição. O período de transição, que Emmanuel deixou bem claro, século XX marca o período de transição. O período de destruição, estamos nele. Todos os sinais indicam que é no terceiro milênio e nós estamos no período de destruição. Aí depois vai vir o período de reconstrução e consolidação. Reconstrução vai ser difícil, quer dizer, vai exigir muito sacrifício. Consolidação vai ser a glória, né? Porque aí o planeta já é de regeneração. Mas aqui, ó, entre a destruição e a reconstrução, que se dá as grandes levas, porque a separação já começou. Mas as grandes levas se dá aqui nesse período. Que nós estamos aqui, eu acho que não existe mais dúvida. Não sabemos o apogeu. E o apogeu é sinal de Daniel. Todo mundo vai buscar o Daniel aí, até a gente achar o que é. A melhor interpretação. Tem uma até de Kardec, o Kardec corrige essa expressão, né? A expressão de Daniel, que eu vou mostrar agora mesmo, Kardec corrige. Mas tudo bem, mas não é isso aí que a gente está querendo. A gente está querendo quando? Certinho? Então nós estamos aqui, gente, ó. Não tem dúvida mais. Então tem algumas certezas. Essas certezas, eu vou colocar lá na aula 11. Certezas que nós já temos. Próximo. Então aí está o gráfico, olha lá a estabilização que nós colocamos, a mensagem fala na estabilização. Então nós estamos nesse quadrante aqui, ó. É aqui que nós estamos. Não sabemos em que altura, mas como já passou para o lado de cá, então 2000 está aqui, ó. 2001 está aqui. Então nós estamos aqui. Olha aqui que Emmanuel diz, o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Então já começou a separar. Nós estamos nesse quadrante. Certinho? Quando vai ser o apogeu, nós não sabemos. E esse apogeu é a abominação da desolação. Essa expressão aqui o Kardec corrige para poder ficar mais claro. Então, aqui que está o apogeu. E esse apogeu é como Cristo disse, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nem jamais haverá. Então, é isso aqui que nós temos que procurar, porque no período de destruição, nós já estamos. Claro, meus amigos, certo? Então nós temos um desafio para fazer. Nas aulas 7, 8, 9 eu vou abordar outros aspectos, para que na aula 11 a gente faça uma síntese, e agora nós vamos em busca da qual é o apogeu da destruição, para a gente saber se nós estamos perto ou vai ser um pouco mais distante. Próximo. Aí Allan Kardec na Gênese faz uma avaliação muito legal e mostra também o período de transição que nós estamos, que nós passamos por ele, confirmando Emmanuel. Olha o que ele diz. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente o bem se distingue. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica. Volta lá no slide passado.
o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Próximo. Para que a terra seja feliz dos homens, precisa que somente povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se distingue. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica. Dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, transformados, serão excluídos. Porque, senão, lhe ocasionaria de novo perturbação e confusão e constituir obstáculo ao progresso. Separação do joio e do trigo. Está claro? Então, esse processo de migração já está se dando. E olha bem o que ele fala. Encarnados e desencarnados. Que é aquilo que nós já falamos, né? Então, nós estamos exatamente nesse processo. Processo das gerações. Próximo. Agora, aqui que ele fala. A época atual é de transição. Nós estamos aqui em 1860 e pouco. Então, a época atual é de transição. E essa transição é marcada por quê? Uma geração que vem, a geração que vai, e eles se confundem. Aquilo que Jesus disse, né? Deixai o joio crescer com o trigo. O joio crescer com o trigo. A época atual é de transição. Confunde-se o elemento das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, uma já está partindo e a outra está chegando. E a época é de transição. Então, voltamos lá no quadro geral. Aqui, ó. Então, a época de transição está bem claro. O período de transição é o quadrante passado. Estamos aqui agora. E esse período aqui é destruição. Voltamos lá. Assistimos a partida de uma, então já estão partindo. Por isso que nas aulas 7, 8, 9 e 10 eu vou falar sobre o exílio. Eu vou falar da experiência também dos capelinos na Terra, para que a gente entenda como é que será esse exílio. Depois a gente junta tudo e com a régua do Daniel nós vamos atrás de que época nós estamos. E isso é um problema de vocês, vai estudar. Já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, quais são os caracteres dessas duas gerações? A que está chegando para fazer o avanço e da que está indo embora e que está provocando o mal e vem como elemento de destruição. Vamos ver quais são as características? Próximo. A vez entrada assim na fase de preparação ativa da nova civilização. Então, olha só, volta lá no anterior. Os bons estão chegando e os maus estão partindo. Mas o mal ainda tem uma tarefa. Ele vai acabar de destruir. Então, o mal que está partindo, ele vai acabar de destruir. Agora, o bom que está chegando está no serviço ativo de construção da nova civilização, porque esse serviço é, acima de tudo, no campo das ideias e no campo da ação da fraternidade. Então, as ideias da nova civilização, por isso que o Bode vai escrever lá, a sua voz vai falar lá no final da grande síntese. E quando vocês olharem para trás e verem todo o trabalho feito por esse ser, né, pelo médium, e que, com tanta antecedência, lançando as ideias da nova civilização do terceiro milênio. Então, esse trabalho de germinação da nova ideia já está acontecendo. A semeadura continua agora como ideia, mas continua também como ação. Então, todo grupo no mundo que trabalha pela fraternidade entre os homens estão dentro do campo da ação da nova ideia do terceiro milênio. Por isso que a propensão é tudo doado. A proporção é sempre entrega, é sempre compartilhamento. Você vê que hoje, desde entidades que cuidam de animais, que cuidam de pessoas, que dão socorro em regiões de sofrimento, todas têm o mesmo aspecto. Esse aspecto é o aspecto do terceiro milênio. Então, a semeadura está acontecendo. Próximo. Nós estamos na preparação ativa. Enquanto uma geração prepara e consolida para que no momento de reconstrução em diante o mundo tenha ideias
e meios para fazer a civilização do terceiro milênio. A outra geração que está indo embora acaba de fazer o seu papel destruindo. Na hora que chegar o apogeu, chega a definição e cada um encontra o seu destino. Quem destrói, até a próxima experiência. Entendido então? Como é importante a gente trabalhar hoje. Como é importante a gente exercer os campos da fraternidade, os campos da generosidade. Como é importante disseminar novas ideias. Dá para entender isso? Próximo. Então aqui, o que estão chegando? Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, então você vê que todo o processo é moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem das crenças espiritualistas. Então não é porque nasceu agora nessa época não. Tem um monte de gente que vai dizer, meu filho é cristal, tá meu filho, que tipo de cristal? Do chinês? Qual o cristalzinho seu? É do Paraguai? O cristal é criança, cristal sua é do Paraguai? Por quê? Porque não basta nascer não, olha as características. Inteligência e razão, geralmente precoces, junto ao sentimento inato do bem das crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mais do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Olha que beleza, a gente cabe aqui, ó. Então nós não estamos totalmente lascados. Nós temos uma esperança, não somos superiores. Olha lá, não se comporá exclusivamente de espírito eminentemente superior. Não é o nosso feitio, mas dá para a gente pegar uma rabeira aqui, ó. Olha que bacana. Mais do que já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas. Só basta a gente não ser rígido. Só basta a gente entrar no filé aí da fraternidade. Quem sabe a gente pega uma rabeira e Jesus aceita a gente. Ah não, meu filho, tá bom, você não tem condição, mas passa para lá de cá. Quem sabe? Nós temos uma chance aí nesse vestibular. Certo? Porque superior eu não somos mesmo. Então não adianta ficar com onda. Não somos. Mas essa parte aqui de baixo me agradou muito. Porque é a nossa chance. Entendeu como é importante hoje ser progressista? Como é importante hoje ser idealista no sentido do positivismo, do bem, a fraternidade, a doação, a entrega. Porque isso aí é o trabalho da geração. Então, quando eu falar em criança cristal, toma cuidado, que eu posso ter o cristalzinho do Paraguai que veio para destruir. Não é porque é nosso filho não que está fora. Não, do Paraguai. Então, nós temos que tomar cuidado, porque é isso aqui que distingue. Certinho? Próximo. Agora, por outro lado, o capetinha que... eu gostei desse negócio aqui. O capetinha que nasce. Olha lá como é que é as características. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Olha aí, a primeira coisa. Pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Ó, avareza. Olha, cupidez, sensualidade, ciúme, apego, egoísmo. Então não é porque a criança nasceu agora que ela é cristal, não. Pode ser um capetinha. Pode fazer parte desse lado aqui. Bonitinho, tudo bem, mas veio para cooperar com a destruição. Então nós temos que distinguir bem, e aqui ele define muito bem. E você vê que esse sentimento tudo a gente tem. Ó. Então se a gente quer pegar uma rabeira, é agora a nossa chance. Jesus dá o desconto, a gente faz um esforço, quem sabe, a porta estreita a gente entra. Ok então?
Próximo. Então aqui nós voltamos ao início da destruição, que é exatamente isso que nós estamos querendo provar nessa aula, né? Que nós estamos nesse período. E vamos lá ver então, olha que bacana. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar a remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos. Nós estamos então no período de destruição. É um xarope, né? Eu quando repito é uma tristeza. Mas nós estamos na destruição. Está aí, ó, muitas mensagens falando sobre isso. Visto que ela apressaram a inclusão dos novos germes. São as folhas que caem no outono, e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes do vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro da vida, que não se extingue e não se purifica. Vou repetir isso aqui várias aulas aí, vocês vão ver. Nós estamos nessa estação, né? A estação do outono, o ciclo do outono, o ciclo da destruição. Não tenha dúvida, está aí bem claro. É no terceiro milênio e o ciclo atual de destruição. Não tem mais conversa fiada. Próximo. Aí, olha o que diz Pietro Baldi na mensagem da ressurreição. Olha o que sua voz diz, olha que bacana. Crise a denominais e a imaginais crise econômica. Eu, porém, vos digo que se trata de uma crise universal. Crise de todos os vossos valores morais, de todas as vossas grandezas. É o desmoronar de todo o mundo milenário. Então você imagina, o que nós vamos alcançar, o que nós estamos tendo e vamos ter no campo da destruição não é nada mais, nada menos que tudo aquilo que se acumulou pelas nossas ações no milênio. A gente acha que é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É aquilo que nós plantamos, é aquilo que se acumulou e que agora se precipita. E na hora que precipita como destruição, porque tudo que nós geramos foi no campo da destruição. Então essa grande crise, olha lá, ó, é uma crise universal, crise de todos os valores. Você pode olhar que é isso mesmo que nós estamos vivendo. Olha a nossa pátria. Tudo quanto é valor, tudo está vindo à tona e chegando para a gente. Então todos os valores estão sendo varridos. É o desmoronar, é isso que a gente sente. É o mundo está desmoronando. Então esses aspectos fazem parte desse momento. Digo-vos que a crise se encontra sobretudo em vossas almas. Crise de fé, de orientação e de esperança. Você vê que é exatamente isso que nós estamos sentindo. Crise de fé, crise de orientação e crise de esperança. Por isso que tem tanto suicídio. Olha como é importante o estudo, a oração, a meditação, o trabalho nesse momento, gente. Porque senão nós somos levados por isso aqui. Ó. É o vertiginoso momento das grandes mutações. E essa grande mutação se iniciou com a destruição. Chegou o momento. E você vê que dentro de nós estamos vivendo uma crise de fé, de orientação e de esperança. Então nós temos que fugir disso aqui. Ir para o trabalho, ir para a oração, ir para a dedicação, ir para o ideal, para a gente ter uma chance. Certo, pessoal? Isso aqui é de 31, né? Na mensagem de ressurreição é de 50. Próximo. E aí, volta ali, por favor, Rodrigo. Grandes mutações. Aí lá no site do IBS a gente tem essa passagem. Próximo. Ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. A luz poderosa que for banida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente. Por essa razão, a transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. Ambas as medidas se harmonizam com o tempo, não resultando aí, portanto, nenhum dano. Então, nós estamos exatamente nesse período. Ó. O período que a noite começa a ficar densa, mas isso também não é o fim, é um ponto de mutação.
E aí a mudança não vai ser feita mais pela força, a força vai ser a destruição. Ela vai surgir espontaneamente, graças à nova geração, e aí vai surgir um novo dia, e dano nenhum permanece dentro do processo evolutivo. Certo, meus amiguinhos? Correto, meus amores? Você vê que a gente tem condição de candidatar, tem de ralar. Muito. Se a gente ralar muito, né? Próximo. E aí, nós trouxemos essa imagem que eu gostei muito. Na verdade, nós fizemos o lançamento como humanidade. Pega esse homem aqui como a humanidade. Fizemos o lançamento das nossas trajetórias coletivas. Ó. Agora elas estão voltando. Ó. E volta para nós. Então, o período de destruição nada mais é do que tudo aquilo que nós geramos na história humana. Não é Deus que está castigando, não é o planeta que está castigando, não é Deus que está levando à destruição. É tudo aquilo que acumulou. Pensa todas as ações e todos os pensamentos e todos os sentimentos que nós emitimos como força eletromagnética. Ela não se destrói, ela acumula. E agora nós estamos chegando, como a matéria, ela se movimenta pelo pensamento. Então você imagina, toda a matéria acumulada de todos os seres humanos que já existiram na Terra e continuam existindo. Acumulada durante milênios. Não tem como. Vai tremer desde a entranha da Terra até a entranha interior de cada indivíduo. Ou seja, nós estamos recebendo tudo aquilo que no ciclo milenário nós causamos e não vimos. E que agora se precipita na forma de destruição. E aí aqueles elementos da humanidade que ainda estão presos à geração antiga, de destruição, vai ser os elementos que vão ser médiums, entre aspas, de todo esse processo. E a nova geração vai construir e consolidar a nova civilização. Então olha aqui, Pietro Baldi, mensagem da ressurreição. Tendes, ó homem, a liberdade de vossas ações, nunca de suas consequências. Sois senhores de semear alegria ou dor em vosso caminho, e não o sois de alterar a ordem da vida. Podeis abusar, porém se abusarde, a dor reprimirá o abuso. De cada um de vossos males, foste vós mesmos quem semeaste as causas. Ok? Então, não tem essa visão de Deus estar punindo a humanidade. Eu quero que tire isso completamente. O planeta está rugindo porque Deus está punindo o homem. Não, o homem se autopune. A justiça divina é automática e existe dentro de nossa consciência individual e coletiva. Nós só estamos recebendo o bumerangue de volta. Começamos a semear lá 7.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, vamos colocar assim em termos de civilização. E agora, ó, andamos e estamos recebendo a consequência. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: seremos médiuns de quê? Seremos elementos da nova geração, da nova civilização, seja no plano físico ou no plano espiritual, que o processo é o mesmo, ou seremos elementos de destruição? Essa é a nossa escolha. Nós estamos numa encruzilhada da escolha. E sabemos que quem escolher do lado de cá é fraternidade, trabalho, dedicação, entrega e ligação ao Cristo, o Cristo de Deus. E quem está do lado de cá é todos os vícios humanos, mais o processo de destruição. Então, meus senhores, temos de fazer a escolha. Agora lembra que não adianta também ficar inerte, porque está lá em Apocalipse e nós vamos estudar isso. Quente ou frio, porque morno-ei vomitar-te da minha boca, ou seja, você vai perder contato comigo. Então não adianta ser indiferente também, que indiferente é não fazer o bem. Certinho? Próximo. Do grande mar de forças latentes, que não percebeis, imensa vaga levantará o mundo. Mensagem da ressurreição. Então nós não estamos percebendo, mas agora começou a ter sinais demais de destruição. Então a gente acha que já está acontecendo alguma coisa. Mas esse mar de pensamentos, volta no anterior, por favor, gerado pelas nossas ações e trajetórias do passado, foi se acumulando. E agora, esse mar vai explodir.
E ele começou a explodir pelos fenômenos de destruição, desde o século passado e que agora estão cada vez mais vivos no nosso mundo. Se a gente conseguir definir o apogeu, nesse século, o século que vem, o outro, nós sabemos mais ou menos em época que o processo terá grande repercussão. Próximo. Continuamos agora com a mensagem do Natal de 1931. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo que deve desaparecer para que permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem maior. Então, tudo aquilo que nós geramos, agora vai repercutir num grande mal, num grande batismo de dor, do nosso próprio elemento que nós disseminamos pelos séculos afora. Está bem claro? Então nós chegamos em definições importantes no nosso curso. E essa é uma delas. Próximo. Então olha aí. No terceiro milênio, aqui você vê que já está certo, que eu não escrevi errado. Né? Olha o que Jesus fala. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Exatamente quando inicia 2001, nós temos os ataques ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pelo Programa de Fundamentalismo Islâmico, Al-Qaeda. Ou seja, em 2001, na hora que está ocorrendo, está chegando o apogeu da transição, inicia o período de destruição e a ordem do mundo é mudada aqui. 2002, o trabalho de semeadura está consolidado, não que ele não continua, mas agora nós temos que colocar isso em prática, em todas as áreas, sociais, políticas, todas as áreas. Próximo. E olha aqui, para falar mais de destruição, olha o que Jesus disse. E haverá em vários lugares grandes terremotos. Na hora que dá em 2004, nós temos o tsunami, que morre 226 mil pessoas. Na Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e 9 países. 2004, ó, na hora que está iniciando o milênio. 2011, nós vamos ter o maior terremoto até então dentro do Japão. Esse foi o abalo sísmico mais forte já registrado no Japão. E já está entre os maiores já registrados no mundo. Exatamente no início do terceiro milênio. Haverá guerra, nação contra nação, reino contra reino. E olha só, a mesma ator ocorre conosco. Próximo. Aí, eu fui lá nos sites e peguei as guerras principais do século XX e as guerras que já estão no século XXI. Olha como é que a destruição continua. E a gente fala, se o mundo não tiver guerra, vai ser melhor, o mundo vai... Olha aqui, a quantidade de guerra que já tem 16 anos. Essas guerras aqui são as principais do século XX, ó. Calcula-se que morreram 191 milhões de pessoas. População inteira do Brasil, praticamente. E no século XXI, olha quantas guerras já ocorreu. 2001, guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra civil iraquiana, segunda guerra do Líbano, russo-georgiana, chumbo fundido, que é a operação que Israel fez em relação aos palestinos, Odisseia do Amanhecer, guerra civil síria, 400 mil pessoas e 5 milhões de refugiados. Operação Margem Protetora, também de Israel, guerra em Donbass, guerra civil iemita, conflito na Arábia Saudita, insurgência na Tunísia, rebelião na Turquia. Tudo isso aconteceu em 16 anos. E muitas delas estão ativas. Ou seja, nós não paramos de ter guerra. Fazem 16 anos que nós não paramos de ter guerra em um dia. Continuando o que aconteceu no século XX.
E se nós pegarmos em todos os milênios aquele bumerangue, olha aqui, essa contribuição aqui foi a do Rafael que nos mandou, de um livro do Divaldo Franco, Perturbações Espirituais. Olha o que diz lá. Estás informado de que as quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuem raízes religiosas. Ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furo do passado distante. 15 mil guerras! Meu Deus do céu! Você imagina então isso voltando, essa vibração de ódio, de disputa. E tem razão das guerras religiosas, você vê que o fundamentalismo islâmico hoje é um dos principais movimentos de destruição no mundo. Meu Deus do céu, 15 mil guerras é guerra demais. Imagina isso. E nós estamos falando de guerra. E as mortes, os assassinatos. Emmanuel fala no Vida e Sexo que as mortes provocadas pelo amor, entre aspas, matou mais do que todas as guerras somadas no mundo. E a corrupção. E os abusos. Gente do céu, isso tudo vai retornar. Fomos nós que semeamos, como humanidade, como coletivo. Aí você fala assim, não, hoje eu sou pacífico. Mas no século XII você era um cavaleiro invadindo a terra da outra para defender os objetivos da igreja. Você era um inquisidor. Ora, 15 mil guerras, meu Deus do céu, olha que dado. Então isso tudo vai retornar. E nós estamos falando de guerra. Nós temos guerras em guerras que a gente nem percebe. Olha isso aqui, ó. Isso aqui eu tirei ontem. Estava jantando com meu filho outra noite. Na hora que eu olhei no celular, isso aqui, ó. Estava chegando. Aí eu falei, tirar uma foto para colocar isso na aula de amanhã. Olha que incrível. Rio de Janeiro teve um tiroteio a cada 2 horas em 2016. Aponta levantamento. Foram 4 mil trocas de tiro entre PM e bandidos, segundo o governo. Só em 2016. Isso é uma guerra. Isso não está computado lá nas 15 mil, não. Isso aqui é uma guerra, ó, dentro do nosso país. Eu acho que nem na guerra da Síria tem 4 mil trocas de tiro. Isso é notícia de ontem. Cara, 4 mil trocas de tiro. Eu fiquei impressionado com isso. Isso é dado oficial do governo, imagina o que é mesmo. 15 mil guerras. E só no Rio de Janeiro, no nosso país, 4 mil trocas de tiro. Cara, olha como nós chegamos no apogeu. Estamos próximos desse apogeu. A destruição está enorme. Próximo. Então, olha lá, nós pegamos isso aqui para mostrar que é um ciclo milenar. Isso aqui é um ciclo milenar. Agora está chegando. O ciclo girou, girou, acumulou e agora precipita. Correto? Próximo. E aí vamos recordar Jesus, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e peste. Olha que eu nem separei fome e peste. E terremoto, já pegamos. Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos no período da destruição e estamos no princípio das dores. Que já iniciou lá do século XVII, nas suas fases mais agudas. Passou pelo século XVIII, XIX e agora estamos no XXI. Pronto. Princípio das dores já está ocorrendo há muito tempo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, pronto, não é o fim. Fim o quê? Fim de uma civilização, não é o fim da Terra. Isso aí já também, pelo amor de Deus, nós já
varremos essas ideias. Aí pergunta, quando será o fim então, Senhor? Ele responde, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Tem alguma nação na face da terra e algum plano na dimensão espiritual que não recebeu o evangelho de Jesus? Então, esse assunto aqui é muito importante. Ó. Próximo. Aí, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenta. Esse aqui é o que nós temos de buscar. Olha, aqui tem uma coisa que ainda não aconteceu. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Não é coisas espantosas no sentido de milagres, de nada disso. Essa parte aqui, ó, a gente não viu ainda. Será que esses grandes sinais do céu serão esses foguetes teleguiados? Será que esses grandes sinais do céu serão esses meteoros? O que será isso aqui? E olha o que ele diz, ó, espantoso. Então nós temos que prestar atenção. E aí quando isso estiver acontecendo, olha o que Jesus fala aqui interessante. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Você vê, você vai ter de ir para lugar alto. E os que estiverem sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Olha como é que o desapego tem que ser total. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Imagina o sofrimento, como é que não deve ser aqui nesse período. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Será que é um processo de uma guerra atômica que piora no inverno? Que dá um processo glacial aqui importantíssimo. E por que no sábado? Porque o judeu no sábado só tinha determinados passos para dar, não podia dar muito mais passos do que ele andava no sábado. Então Jesus está falando, ó, tomara que não aconteça assim, quer dizer, que seja num dia, porque a distância a ser percorrida é grande. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então esse é o sinal, juntando com esse, isso aqui está o apogeu. E ele diz, abreviados, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a nova geração ainda vai trazer esse benefício, vai diminuir os processos de destruição. Então, meus amigos, aqui nós fechamos a nossa sexta aula, para todo mundo agora ir pesquisar isso aí. Porque aí, definindo, vai ser agora, daqui 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, nós temos então a visão exata do apogeu da destruição, porque na destruição nós já estamos. Vamos tomar um cafezinho, 5 minutinhos, e voltamos para concluir a nossa aula. Até lá. Pessoal, retornando, estamos aqui no final da nossa sexta aula, e vamos ver se tem algum comentário, alguma pergunta, para que a gente possa finalizar. Estevão. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos acompanham da TV Ibis. Hoje a gente está iniciando um teste, né, a pedidos. As pessoas do nosso grupo aqui, dos alunos da TV Ibis, já nos pedem há bastante tempo, um projeto antigo nosso, para que faça pergunta pelo áudio do WhatsApp. Então a gente está abrindo hoje para a gente fazer essa experiência em conjunto, né? Aqueles que quiserem, fazem parte do grupo, quiserem mandar seu áudio, ou aqueles que não fazem parte ainda, nos enviar seu contato para que a gente possa incluí-lo no grupo, tá bom? Eu vou começar primeiro com as perguntas que nos chegaram por e-mail, tá? A Neuza, nossa companheira Neuzinha aqui de Sobradinho,
Ela nos faz a seguinte pergunta. Boa noite, Maurício. Sempre grande prazer em te ouvir. Pergunto como você entende a afirmação de Emmanuel de que em 2057, 200 anos após o Livro dos Espíritos, já estaríamos no mundo de regeneração. Grata por seus estudos e por tantos esclarecimentos. Neuzinha, um beijinho para você, meu amor. Olha, esse assunto é um dos assuntos que nós vamos estudar antes de terminar a nossa primeira parte do curso. Lembra que não foi Emmanuel que disse, certo? Essa fala aparece no livro Pinga Fogo 2. Mas eu procurei em todas as falas do Pinga Fogo, não encontrei. Mas no livro Pinga Fogo 2 está essa frase. Essa frase também a gente encontra naquele livro que fala sobre a transição, que não vai ser em 2012, em 2019, e encontrei também naquele livro do Arnaldo, que fala Recordações da Mediunidade, que ele também fala lá. Mas nós não temos uma frase textual de Emmanuel, psicografada, falando isso. Pelo menos eu não encontrei. Textual de Emmanuel, não. Nós temos que o Chico falou, e esse mesmo fala que é do Pinga Fogo, mas eu não encontrei a fala do Pinga Fogo, onde está essa pergunta e onde está a resposta, que está registrada no livro do Pinga Fogo 2, que é um livro assim fininho. O meu é de uma capa azul, e no livro Recordações da Mediunidade esse outro. Então nós não temos essa fala, porque não temos essa data. Aí seria uma definição de data, e nós vimos que a data precisa nós nunca vamos achar. Mas vai ser um dos temas que nós vamos estudar aqui no nosso curso. Vou trazer esse assunto e nós vamos debater. A Cida Campos, lá do Centro de Estudos do Baldianos, lá de Campo Grande, sempre está aqui conosco e nos saúda. Boa noite a todos, parabéns Crispim e toda a equipe. A aula hoje está importantíssima, muito válida para a reflexão que nos suscita a realizar, para que possamos, como disse Crispim, pegar uma carona e seguirmos com Jesus. Então ela agradece, fala que você é demais, gratidão imensa. Alô! Beijinho aí. Beijinho, Cida. Acho que é Sônia, porque tá Sonha. Mas Sonha Nascimento, isso mesmo, desculpe. Lá de Guaraciaba do Norte, Ceará. Oh, que bacana, hein? Olá, um abraço fraterno para todos da TV Ibis. Amo todos esse conhecimento que nos é repassado, que Deus ilumine. O Kilder, lá de Aparecida, nos faz são duas perguntas, tá? Ok. Caro Maurício, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estudo e pela síntese. Duas perguntas. A materialização de discos voadores no céu poderá ser uma coisa espantosa e um grande sinal do céu? O senhor acredita nessa hipótese? Obrigado novamente. Olha, na hipótese de extraterreno, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida que nós somos extraterrenos, porque nós vimos de Capela e várias outras migrações que aconteceram no nosso planeta, e vocês vão ver na aula 7, 8, 9 e 10, que eu vou explicar um pouco sobre isso. A existência de disco voador, nós temos vários dados que a confirmam. Então, logicamente que a minha visão não é essa visão comum que fala de disco voador, essas coisas que eu acho um pouco meio assim geleia. Mas eu tenho uma visão sim, que grandes espíritos, não só do nosso sistema, mas fora do nosso sistema, logicamente que se o momento é universal, e nós já vimos aqui que o ciclo é universal, quanto a isso a gente não tem mais dúvida, então logicamente que o universo é solidário. Então logicamente nós vamos receber auxílio de tudo quanto é parte, né? Da mesma forma que os países auxiliam um ao outro nos momentos mais amargos em que cada país passa. Então não tenho dúvida que isso vai acontecer. Agora, se pode ser ou não um dos sinais espantosos a presença, para que todo mundo veja, de discos, etc., isso é um assunto que eu ainda espero a gente definir junto. Quer dizer, num estudo mais detalhado, para que a gente possa definir junto. Eu não tenho uma definição muito clara, porque nós teríamos de ter uma definição assim, bem lógica, com muito fundamento, dentro desses escritos de visões universais. Mas eu acredito sim, que em termos de espírito, sim. Em termos de nave, nós vamos ter de esperar. Porque eu sou da opinião
que é a consciência que faz viagem. Então a gente muitas vezes discute viagem no tempo, eu já falei isso nos cursos passados. E, na minha opinião, a máquina de viagem no tempo é a consciência. Tanto para o futuro, que dá a profecia, como para o passado, que dá a experimentação das reencarnações passadas. Então essa máquina é a consciência. Então, logicamente, que em termos de descrições de naves, etc., nós vamos precisar de estudar isso junto para que a gente possa estabelecer essa hipótese com maior equilíbrio. Mas eu costumo dizer que, na minha vivência de fenômenos, são duas coisas só que eu não vi. Espírito materializado, mas já vi objetos, já vi transporte, já vi de tudo. Agora, espírito materializado eu não vi. E não tive a felicidade ainda de ver um contato com nave. Até eu falo, oh, meu Deus, só faltam essas duas coisas. Que o resto eu já experienciei de tudo. De tudo que é possível experienciar, eu já tive a felicidade de experienciar. Então só faltam essas duas coisas. E é exatamente aí que eu fico esperando a gente ter mais dados para que a gente possa fazer afirmações mais categóricas. Mas que é uma hipótese, é. Bom, vamos passar agora para o nosso grupo aqui do WhatsApp. O Paulo Rangel, ele falou assim, que tinha uma pergunta, mas na verdade é um pedido. Se você poderia indicar uma bibliografia específica para fazer pesquisa sobre o desafio de identificar o período de apogeu da destruição. Posso sim, eu vou dar esses livros. Lembra que eu prometi para o Jorge Pacélia os 1000 livros lá? Nessa correria toda que nós estamos preparando. Espera um pouquinho só que eu solto tudo junto. Até o final do curso aí vocês recebem toda a biografia, porque nós vamos continuar no segundo semestre. E essa pesquisa é importante para todos nós, porque nós vamos ter que chegar a uma definição sobre isso. Quer dizer, eu quero que essa definição seja coletiva. Né? Porque o desafio que eu fiz para mim mesmo é toda a visão que eu estou transmitindo é uma visão nova. Eu estou querendo ver isso sob um novo olhar. Né? Eu já tenho um olhar antigo, do qual gerou um livro, que eu já falei aqui para vocês, já contei a história do livro, mas essa visão antiga não me serve. Eu estou querendo achar sempre uma visão nova para que a gente partilhe e a gente aprenda junto e descubra as coisas juntos. O Ismael, aqui de Brasília, faz o seguinte questionamento. Considerando aquela famosa fala de Chico Xavier no Pinga Fogo, poderíamos estar vivendo uma época de adiantamento das dores mais agudas do período de destruição? E o apogeu poderia estar próximo? É isso que eu gostaria da gente estudar. Olha bem, se nós estamos num período de destruição, ela vem desde o século passado, eu acho que um período de destruição muito agudo não deve demorar muito tempo. Não vai ser mais 1 século ou 2 séculos, na minha opinião. Então ele pode estar mais próximo de nós, um pouco mais distante, um pouco menos, uma geração ou metade de uma geração. Mas para que a gente chegue a essa definição, nós temos de solidificar essas citações. E temos de ver isso com um olhar do nosso grupo, para que a gente consiga chegar a um ponto que fala, olha, é bem provável que conforme os sinais que nós estamos observando, esse período está próximo em termos de 30 anos, de 20 anos. Esse período está próximo em termos de 50 anos. Se a gente definir mais ou menos esse período dentro de 1 século, não acho que vai ser possível ser mais que 1 século. Eu acho que metade do século que vem a gente já deve estar em período de reconstrução. Isso na minha visão. Então, se a gente mais ou menos definir, nós saberemos que, olha, esse processo pode estar ocorrendo na geração que está aí e na geração que continua, nesses próximos 70 anos, por exemplo. Mas para isso, nós temos de ir em busca de várias visões, fazer uma síntese orgânica, para que isso sirva de base dos nossos raciocínios, para que, a partir daí, nós, em termos coletivos, possamos ter uma definição clara. Mas, baseando naquilo que a gente ouve, vê, estuda, nós podemos estar num tempo mais próximo. Mas isso é uma definição que nós vamos ter de fazer junto. É por isso que eu estou enrolando, não quero falar, para dar tempo para todo mundo estudar. Que aí a gente define isso junto, porque cada um manda uma contribuição e a gente vai definir junto. O Marcelo Silva nos faz o seguinte questionamento. Sinais dos céus não poderiam se referir aos sinais espirituais, ou seja, a comunicação com os espíritos? Sim, sim. É um dos sinais. Mas olha bem, quando Jesus fala sinal do céu, ele não está falando uma coisa abstrata.
A comunicação universal dos Espíritos é um dos sinais do final dos tempos. Isso aí os Espíritos falam em tudo quanto é lugar. Se você pegar lá a Revista Espírita, de 66, 68, 65, 61, 58, a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que um dos sinais dos tempos é exatamente a generalização da comunicação dos Espíritos. Isso não tem a menor dúvida. Mas na minha visão, essa passagem de Jesus não é apenas no sentido figurado, abstrato. Lógico que esse sentido também tem que ser considerado, mas também no sentido visual, no sentido de ver. É a mesma coisa quando a gente discutia a segunda vinda do Cristo. Todo mundo fala, a segunda vinda do Cristo já deu com a vinda do Espírito da Verdade. Não, essa visão é a visão espiritual. E a visão física, vamos dizer assim. Que é aquela passagem que Jesus fala, olha, todos os olhos, inclusive aqueles que transpassaram o Senhor, verão. Ora, então é uma coisa muito mais sólida. Então isso nós vamos ter de estudar para chegar a uma definição. Lógico que eu tenho uma série de visões que eu vou passar aqui, mas essa visão a gente, à medida que nós fomos estudando, e é o grande desafio desse curso, né? É a gente tentar fazer alguma coisa que todo mundo também estude, que se preocupe, que todo mundo vai na fonte, busque vários caminhos, para que a gente chegue e faça uma síntese e lembra desde o primeiro desafio. Assim como quando a gente começou aqui, Ondas de Transformação, eu falei, eu não quero fazer ninguém melhor, eu quero tomar gente consciente. Aqui nós vamos buscar a verdade mais próxima possível. Não significa que é a verdade. É a verdade mais próxima possível que nós vamos conseguir chegar. É a maior. Né? Está na maturidade da minha vida, porque estudei esse tema igual sonho a vida inteira. Então agora chegou a hora da maturidade. E a maturidade de todos nós juntos, para que a gente possa chegar a uma definição. Então esse é o grande desafio desse momento. O Júlio Reale, ele mandou aqui o nosso primeiro áudio como pergunta, tá? Ele falou que não sabe se fez entender na pergunta do áudio. Então, Júlio, não se preocupe, vamos rodar aqui o seu áudio para a gente ver a sua pergunta. Boa noite a todos da família Ibis. Aqui quem fala é o Júlio César, de Bauru, interior de São Paulo. Professor, eu gostaria de fazer uma observação, não é nem tanto uma pergunta, é mais uma observação mesmo. Esse movimento de transformação que se dá em vários níveis, né, no universo, não seria esse uma identificação da respiração do sistema? Explico. Quando a respiração se dá no sistema, eu sei que ela é não local, que é, né, intrínseca, mas eu digo, os espíritos crísticos, não seria eles que transformaria esse impulso para a gente em formas de onda e que se refletiria no nosso universo como sendo essa transformação? Isso em escala universal. Em escala pessoal, não seria o movimento de transformação pessoal, aquela ímpeto pela busca da transformação que se dá em cada indivíduo? Então, basicamente, a minha questão é essa. Não seria esse que nós chamamos de movimento de transformação que se dá nos universos, não seria uma identificação da respiração do sistema? Que daí cada indivíduo, né, seja ser vivo ou planetas e sistemas, interpreta a sua maneira? É Júlio, né? Júlio, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, inauguramos, que nós conversamos aqui na TV Ibis. Faz anos que a gente está querendo fazer vídeo, todo mundo possa mandar o vídeo para poder apresentar a figura de cada um, tornar conhecida. E agora pelo menos sua voz veio. Antes do final dos tempos, né? Nós conseguimos isso, Júlio. Muito obrigado por ter mandado. É igual eu brinco, né? Eu falo para os meninos aqui da TV hoje. Se o deixar, a gente tem um segundo curso. Se não deixar, ele acaba só o primeiro. Muito bem. Olha, não tem a menor dúvida que esse raciocínio que você fez está corretíssimo. Se nós pensarmos, entre aspas, a respiração do sistema, ela acontece todo o tempo. Porque no sistema, a individualidade
respira na totalidade, que respira na unidade, que respira em Deus imanente, que respira em Deus transcendente. Esse respira aí entre aspas, tá bom? Porque o movimento ele é intrínseco, não é um movimento que sai do ponto A para o ponto B. E Deus transcendente respira no Deus imanente, que respira na unidade, que respira na totalidade e que respira no Filho. Isso é a glória, que é o poder em Deus. E esse processo está acontecendo o tempo todo. Não tem a menor dúvida que os Cristos são os mediadores. Certo? Por isso que fala que Cristo é o mediador entre os homens e Deus. Por quê? Porque ele transforma o processo intrínseco em processo vibracional. Por isso que quando o Baldio fala em noures, ele fala que a noures é algo que está fora do tempo e do espaço. E que não é, no seu início, uma vibração, não é onda, como a gente entende, mas sim um processo da consciência. Esse Cristo transforma. E é exatamente isso que nos atrai no processo evolutivo. Isso é o Deus imanente em nós que faz esse movimento imenso. E essa grande transformação universal que está acontecendo aqui na Terra e está acontecendo no universo todo, em mudanças de estágios evolutivos, sejam individuais ou sejam coletivos, só se dá pela força do amor que o sistema, ao tempo todo, sustenta no antissistema. Então o amor que existe como oceano, provindo do centro da vida, que é o sistema, é que atrai e faz toda essa modificação. E nesse momento, nesses momentos históricos coletivos, de vários mundos em processos de transformação, é o momento mais significativo, porque nesse momento nós podemos nos iluminar por um processo de descoberta daquilo que tem dentro de nós. E um maior exemplo, na minha opinião, disso que você está nos ensinando e perguntando aqui, é aquilo que está lá na Bíblia, que a gente conheceu como bom ladrão. Lembra que aquele momento estava se vivendo um ciclo de alta importância, lembra que eu mostrei aqui? E naquele momento ele se deixa tocar por essas forças sistêmicas. E você vê que Jesus vira para ele e fala, estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele adentra essa dimensão que nós estamos buscando. Ele penetra nessa dimensão intrínseca que é a nossa busca do reino de Deus. Logicamente que ele não saldou ali seus débitos para com o planeta, mas ele adentra a uma morada de consciência do qual inicia as experiências sistêmicas dentro do nosso reino da consciência. Dentro de nós tem um mundo vasto, infinito, e é isso que ele adentra lá. Porque esse momento é um momento de alta possibilidade, um momento de alta responsabilidade, e um momento que todos nós podemos ser beneficiados pela graça. Dentro dessa visão sua, só que isso ocorre todo momento. E está fora do tempo. Muito obrigado. A Roseli pergunta como devemos agir espiritualmente a esse tempo chegado. E ela pede para falar um pouco mais sobre os espíritos cristais, índigos, que segundo ela, como fala de Valdo Franco, vieram nos ajudar porque não tem. Olha, eu tenho muito cuidado com essa teoria, né, de índigo, cristal. Eu não gosto muito disso, não. E vou dizer para você. Porque as pessoas, elas demonstram a sua espiritualidade pelo trabalho que realizam. E não pela promessa que significa. E eu acho muito ruim jogar isso nos ombros das crianças. Só o tempo vai mostrar. Você vê, o Chico era um missionário. E com 5, 10 anos estava passando por sofrimentos atrozes. Era um menino comum. E só o tempo revelou ele. O Baldio ficou 40 anos em silêncio, vivendo como um mortal comum, lá na Itália, quieto. Até que ele fez a renúncia e começa todo um processo que vai iluminar com ideias, com experiências, o nosso século atual e vindouro. Ora, então eu acho muito difícil a gente ficar jogando, e o ser humano tem mania de generalizar. Ah, meu filho é muito inteligente, ele é índico, meu filho é isso, ele é cristal. Eu acho isso muito perigoso. As pessoas têm de se revelar por ela mesma, através do tempo. E só quando a obra conclui que a gente conhece o missionário. A gente não conhece antes. Não vê ele antes. Mas na hora que conclui. E é muito pesado jogar essas responsabilidades, principalmente se for um espírito comum.
Principalmente se for um espírito, pelo contrário, ainda cheio de débitos, ainda você vai jogar uma ideia que não é ideia. E eu vejo que os pais fazem isso muito, porque eu tenho muita criança que no meu consultório tem criança que não acaba mais. Então, eu vejo muito isso. E é muito difícil. Porque todos nós estamos imersos na sombra, que é o próprio corpo, que é a própria reencarnação. Então eu acho muito difícil ficar jogando essas coisas dessa maneira. É muito melhor saber que tem espíritos superiores que estão vindo para auxiliar esse processo, espíritos medianos, espíritos sofríveis como nós, pelo menos como eu, né? Porque muitas vezes aí a pessoa já pode estar fora disso aí, e que estão na batalha. Mas, para que a gente possa reconhecê-los como espíritos elevados, só a tarefa, só a trajetória é capaz de fazê-lo. E não a propaganda, não o marketing, não aquilo que eu acho, não o jogar, não. Isso aí é só o tempo. Então, por isso que eu sou reservado com esses tipos de classificações. O Júlio agradeceu aqui os esclarecimentos, tá? Maurício mandando os parabéns, o Rubão lá de Franca também mandando os parabéns. O Rubão e a esposa viajou um dia para estar aqui no Congresso. Para estar no Congresso, nossa. Não é mole não. Os caras não é mole não. E eu vou agradecer aqui também ao pessoal que participa do chat no YouTube. A Roseli, o Maurício lá de Goiânia, a Eliane Nagano que estava sumida. Eliane, até que enfim. A Cida, o Kilder, o Cosme, o Cleiton. Então, muita gente participando. A Cássia que falou assim, eu quero entrar no grupo da TV Ibis. Aí o Rodrigo, nosso companheiro lá de Goiânia, mandou o link aí. Já entraram aqui no nosso grupo também, a Cida, né? Todo mundo agora participando. Vamos lá. Temos mais uma pergunta do Maurício. Ele faz o seguinte questionamento. Ele fez pelo nosso chat aqui do YouTube. Os planetas também evoluem 3 degraus e descem 2, conforme o balde nos diz sobre o homem? Sem dúvida, sem dúvida. E ele sobe o seguinte, no campo da história, tá bom? Então, se você pegar a história, eu já tive essa curiosidade, se você pegar os nossos períodos históricos, é impressionante. Você vai ver exatamente isso que o balde fala, né? O período histórico de 1, 2, 3, descendo 2. Mas lembra que essa não é a regra para todo mundo. Essa é a regra da evolução mediana. Você pode ter um espírito, por exemplo, que já faz parte dos espíritos superiores, que ele sobe 5 e desce 1. Sobe 10 e desce 1. Você pode ter mundo que sobe 20 e não desce nenhum. Então, toma cuidado, porque aquele processo de evolução é evolução em mundo denso igual ao nosso. Tanto para mundo individual como para mundo coletivo. Então não transforme numa regra absoluta. Você pode ter um mundo em que você faz isso, ó. 1, 2, 3, 4, né? 5 e desce 1. Ou mundos que seguem essa regra, 5 movimentos para que 1 seja aproveitado. Essa é o padrão evolutivo terreno, tanto coletivo como individual. Mas nós podemos ter espíritos fora desse padrão. E nós podemos ter missionários que não estão inclusos. Esses missionários podem fazer um processo de 5-1. E você também pode ter espírito de tal densidade que faz um movimento de queda. E Santo Agostinho, no item 17 da mensagem que nós já estudamos aqui, ele fala sobre isso. Mundos de regeneração, que a pessoa fica no mundo de regeneração e depois reencarna em mundo de expiação e prova. Santo Agostinho fala isso lá. Só olhar. Tá ok? Então nós temos que tomar cuidado, porque esse é o padrão. Padrão pessoal e coletivo do nossa evolução. Mas nos outros mundos é o mesmo padrão, que o universo é feito de tipo único. Mas pode ser uma dimensão totalmente diferente. Pode ser 10 por 1, 20 por 1, 20 não tem 1. Então, isso aí vai depender de cada mundo. Continuando as nossas perguntas, a TT Vilela nos manda o seguinte questionamento. Boa noite, Maurício, equipe Ibis e companheiros de estudos. Maurício, se há tanta precisão para o fim, pode-se entender que o comportamento do ser humano não interfere no sentido de adiantar ou retardar o fim? Excelente pergunta, meu amor. Como é que é o nome dela? Ela colocou como TT Vilela. TT Vilela. O Balde fala uma coisa interessantíssima.
Lembra do bumerangue? Nós coletivamente já lançamos. Então você imagina quantas reencarnações nós tivemos aí nos últimos 4.000 anos. Então nós já participamos desse bumerangue, já lançamos. O que nós podemos fazer agora é o que o Baldi fala de movimento lateral. Porque naquilo que a trajetória já está lançada, não tem como modificar. Já está lançada. Nós temos como modificar daqui para frente. E nós podemos fazer determinadas atenuações, e por isso que tem as profecias, para que a gente consiga diminuir certos impactos. É por isso que se a gente tivesse obedecido desde a primeira profecia, o nosso mundo seria tão diferente. Mas coletivamente nós já fizemos esse movimento. Então agora está se precipitando. O que nós podemos fazer é o que aconteceu na época de Jesus. Ou seja, a gente procurar no caminho interior, fazer a nossa transformação e cooperar com a transformação dos outros. É isso que é possível fazer. Mas o nosso movimento agora é um movimento lateral. Inclusive tem várias mensagens. É bom você falar que eu vou trazer essas mensagens aqui na aula 11. Que fala sobre isso. Quer dizer, nós já lançamos. Agora, nós podemos fazer movimentos laterais, movimentos individuais e movimentos coletivos de pequenos grupos. É isso que a gente espera. É por isso que eu quero transformar esse curso, porque, olha bem, quando nós fizemos Sonho, era um curso de especialização, que nós trouxemos toda a visão que nós tínhamos. Quando nós fizemos os outros cursos, também era um curso de especialização de vivência. Agora esse não tem jeito. A gente pode trazer o nosso entendimento, trazer aquilo que a gente vê, mas ela também tem de ter uma força coletiva. Porque é um assunto muito importante. E a gente não pode ter a pretensão que vai definir isso sozinho. Eu não tenho essa pretensão. Quer dizer, eu tenho já uma visão que eu estou trazendo para vocês, mas espero a colaboração de muitos. Igual o Rafael mandou isso aí dos 15.000, que eu não conhecia, que eu não tinha lido. Eu achei, poxa, que legal, tem um dado assim mais preciso. Então, na hora que a gente for começando a separar e mais ou menos fazer essa triagem, nós vamos então ter uma visão mais clara de todo esse processo. Mas agora, meu anjo, a gente só pode fazer o movimento lateral e podemos fazer o movimento individual, mas o coletivo nós já lançamos. Ok. Registrar aqui também a participação do Marcelo Silva, lá de Cascavel, do Fernando Furlan, da Cássia, né, que a gente já comentou. Enfim, são muitas mensagens de agradecimento, de aula esclarecedora. O pessoal pegou aqui os pontos dos slides para colocar. A gente até já justificou que a gente não vai poder colocar os slides hoje, porque tem os conteúdos, né, das aulas gravadas, mas que a gente vai estar disponibilizando a todos, né? O Kilder também mandando aqui seu abraço. Enfim, um abraço aí para todo mundo aí que participou da nossa aula hoje. Pessoal, olha, muito obrigado. Nós vamos ter essas aulas, vou dar uma saidinha aí, né? Passar uns dias fora. E as aulas já estão gravadas. Tentei abordar o máximo possível dessa visão aqui que nós falamos do exílio, que é essa lição que teve hoje aqui. Espero que a gente esteja junto. E na aula 11 eu vou fazer um apanhado geral, então me manda as perguntas, me manda comentário, me manda auxílio, que a gente faz um apanhado geral, porque eu quero ver se nas próximas aulas 11, 12, 13, 14 e 15, a gente defina todo o processo de destruição. E saiba mais ou menos o estágio que nós estamos e para onde nós vamos e qual a possibilidade de tempo dentro dos sinais que nós já estudamos. Aí sim, aí no segundo semestre, nós vamos dedicar o estudo das profecias, pegar os grandes profetas, pegar os grandes médiuns, fazer comparação das suas profecias para confirmar esse período que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado pelo auxílio de todos, muito obrigado por inaugurar um novo período aqui para nós. Espero que amanhã a gente receba os vídeos, né, para colocar ao vivo, para que todo mundo conheça um ao outro, porque é isso que a gente quer, estudar junto, né? Porque estudar junto eu acho uma coisa muito fascinante. Eu acho assim, cada curso que a gente começa, eu falo assim, olha, nada do que eu sei serve. Eu tenho que fazer tudo de novo. Então, um esforço gigantesco. Você imagina o esforço que é isso aqui para mim. É um esforço enorme. Por quê? Porque eu tento ver de uma maneira diferente. Então, se eu vi assim, eu tento ver assim. Ou seja, não serve essa visão aqui. Agora eu tenho de ver assim. E esse esforço de mudar de visão, de ter uma nova perspectiva,
com esse esforço coletivo nosso de estudarmos juntos, é muito gratificante. Então, muito obrigado a todos, até a aula 11ª, e os meninos vão estar com vocês aí nessas próximas 4 aulas. Um beijo grande. Ah, tem um videozinho, não é? Eu recebi um videozinho, eu gostei demais desse vídeo, né? Que eu falei, o vício do nosso século, e aí nós estamos passando esse vídeo. Vamos lá. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org